e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Vamos ver os adolescentes participando, né? Ive orando, João orando, isso é uma bênção. Muito bem, nós vamos refletir hoje sobre o cristão na plenitude do Espírito Santo. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Abra sua Bíblia, deixe a Bíblia aberta, para que você acompanhe a palavra de Deus na sua Bíblia. Se você tem o costume de grifar, faça isso. Grife, destaque, né? Se você usa a Bíblia online, também tem a forma de você grifar. Enfim, para que você possa rever o texto depois e poder lembrar do que foi dito aqui esta noite. E a minha oração é que o Espírito Santo fale a sua mente, fale ao seu coração, que você saia daqui nesta noite edificado na palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo e cheio de vontade de servir a Deus cada vez maior. Todos acharam? Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Amém? Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no interior ou no íntimo de cada um de vocês. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Cristão no poder, na plenitude do Espírito Santo. Diante desse texto, eu quero propor para os irmãos que Deus quer que sejamos cheios de toda a sua plenitude. Vamos repetir juntos essa frase, todos juntos? Deus quer que sejamos cheios de toda a sua plenitude. De novo, vamos lá, para memorizar. Todos juntos? Deus quer que sejamos cheios de toda a sua plenitude. Amém? Amém. Memorizaram? Amém. Amém? Então vamos ver se memorizaram. Vamos lá. Todos juntos? Deus quer que sejamos cheios de toda a sua plenitude. Amém. Alguns não lembraram, né? Então, mas tá aí. Tira uma foto para você não esquecer e depois você continuar lembrando que Deus quer que nós sejamos cheios de toda a sua plenitude, ou cheios do Espírito Santo. Já vimos aqui em Efésios capítulo 2, notadamente, e capítulo 3, que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário uniu judeus e não judeus, e os gentios, como diz a tradução da Bíblia, e formou uma nova sociedade, a igreja. De todos os povos, Deus fez um só povo na cruz do Calvário e formou a igreja. Daí o que nós já falamos aqui sobre a natureza da igreja. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz e gritou, está consumado, lá no templo dos judeus, o que aconteceu? O véu
se rasgou de alto a baixo, significando o quê? Que agora todos têm acesso à presença de Deus. E é isso que Paulo argumenta no capítulo 2, no capítulo 3, até o versículo 13, que Jesus, na cruz do Calvário, uniu todos aqueles que creem em Cristo numa nova sociedade que é a igreja. E nós só estamos aqui hoje porque Cristo morreu na cruz por nós. E Paulo já orou aqui no capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23, e Paulo ora lá para que nós tenhamos a mente aberta. Lembra que eu falei aqui sobre isso? Que Deus, ele usa uma expressão muito interessante, iluminados. Ele pede a Deus que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Capítulo 1 de Efésios, versículo 17. A mente aberta, mente iluminada pelo Espírito Santo. Agora aqui Paulo ora novamente no texto que nós lemos, e ele pede para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Lá ele orava por conhecimento, por mente aberta, por mente iluminada. Aqui Paulo vai orar para que nós tenhamos poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E o versículo 14 ele começa dizendo de que por esta razão, qual razão? Isso que eu falei agora, a natureza da igreja, que Cristo na cruz do Calvário uniu gentios e judeus num só povo, formando a igreja. E por essa razão eu me ponho de joelhos. É importante salientar essa expressão que Paulo usa aqui, que ele se põe de joelho, porque no Novo Testamento as pessoas costumavam orar em pé. Lembram que Jesus, quando fala, não oreis como os fariseus, que gostam de ficar em pé nas sinagogas e fazer as suas orações? Por quê? Porque no judaísmo, no tempo de Jesus, o mais comum era fazer as orações em pé. No Velho Testamento nós vamos encontrar muitas vezes as pessoas se dobrando, curvando-se e adorando a Deus. No Novo Testamento eles fazem as orações em pé. Mas aqui Paulo solenemente, mostrando que esse é um momento de muita singeleza, de muita seriedade e de muita importância, ele se põe de joelho diante desse mistério que foi revelado através do ministério de Paulo, que é a formação da igreja. Ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, nos céus e na terra, recebe o nome. E ele faz 4 grandes pedidos ali. O primeiro pedido que Paulo faz é que o cristão seja intimamente fortalecido com o poder do Espírito Santo. Olha na sua Bíblia os versículos 16 e 17. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, ou a outra tradução diz, segundo a sua gloriosa riqueza, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o quê? Com poder, mediante o seu Espírito no interior de vocês. Minha tradução diz no íntimo de cada um de vocês. Que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Se você estuda a Bíblia, você deve estar se perguntando, mas como é que Paulo está orando aqui para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de vocês, ou que Cristo habite ricamente no coração de vocês, se nós, quando pela fé aceitamos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós? Não é assim que nós vemos em Efésios 1:13 e 14, nele, em Cristo, olha o que Paulo diz, nele, em Jesus Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? O Espírito Santo da promessa, que ele, o Espírito que é o penhor da nossa herança. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem morar em nós. E agora Paulo ora novamente aqui com uma reverência tão grande. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai e peço que vocês sejam intimamente fortalecidos
no poder do Espírito Santo. A ideia de Paulo aqui é que a habitação do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração, como nós dizemos, ou na nossa mente, como outras traduções dizem, é uma habitação permanente, ao contrário da palavra que no grego significa habitação temporária, que Cristo habite permanentemente no coração de vocês. E eu coloquei aí que a habitação do Espírito Santo, ou a habitação de Cristo na nossa mente e no nosso coração. Então, diante dessa oração que Paulo faz, é uma questão de intensidade. Você pode ter o Espírito Santo morando no seu íntimo, no seu coração, mas você pode também ser cheio do Espírito Santo. E é isso que Paulo ora. Paulo ora para que nós sejamos intimamente fortalecidos com o poder. Em outras palavras, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Daí a proposição que eu coloquei, que Deus quer que sejamos cheios de toda a sua plenitude. O que significa isso? Ser cheio do Espírito Santo, ser intimamente fortalecido pelo Espírito Santo. Que esse é o desejo de Deus, que nós sejamos fortalecidos com o Espírito Santo. E esse Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito, tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse Espírito, esse poder que nós temos à nossa disposição, de modo que nós não precisamos ter medo de servir a Jesus ou de enfrentarmos os reveses da nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós de uma forma intensa, ou pelo menos Ele quer habitar dentro de você de uma forma intensa, que vai depender de você, vai depender de mim. Os irmãos que estão nos visitando aqui já ouviram falar da vitamina BO? Sim ou não? Sim. Já ouviram? Amém. O pessoal daqui já conhece, né? Vitamina BO. Tomaram vitamina BO essa semana? Amém. Amém? Uns disseram um amém mais forte. 3 vezes ao dia. Bíblia e oração. Vitamina BO 3 vezes ao dia. Para quê? Para ser intimamente fortalecido com o poder do Espírito Santo. Amém. Quando a gente era criança, os mais antigos aqui vão lembrar, a gente tomava biotônico Fontoura, não é? Agora é vitamina BO. Espiritualmente é vitamina BO, é Bíblia e oração. E eu lembro que minha mãe dizia: toma isso aí para ficar forte, toma vitamina BO para ficar intimamente fortalecido com o poder do Espírito Santo. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, tire tempo para orar. Essa semana eu li uma frase que é atribuída a Billy Graham, não sei se foi ele que disse mesmo, que é muito interessante as pessoas quererem tanto habitar no céu e passam tão pouco tempo com Deus aqui na terra. Então, tomam tão pouca vitamina BO. Né? Então, meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Amém? E Deus quer, e esta é a oração que Paulo faz. E essa é a oração que eu faço, que fiz durante essa semana, enquanto orava por vocês e pelo culto de hoje. Que nós sejamos fortalecidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer isso de cada um de nós. Deus quer isso da igreja brasileira. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E deixa eu dizer para você que ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com gritaria ou com revelação ou com qualquer coisa nesse sentido. Ser cheio do Espírito Santo está em Gálatas 5, 22 e 23, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Bondade, mansidão e domínio próprio. Muito bem, a Raquel sabe bem de cor aí. E é muito interessante que as virtudes do Espírito têm bondade e benignidade. Qual é a diferença? Ser benigno não é ser bom? Sim, é. Mas quando a palavra no grego lá diz benignidade, tem a ver com eu ser benigno por dentro. Ter o meu coração benigno, ou a minha mente, né? A gente fala o coração, na verdade é a mente.
eu tenho essa disposição benigna para com o meu próximo, para comigo mesmo, claro, para com Deus e para com o meu próximo. E a bondade? A bondade é para colocar em prática aquilo que eu tenho dentro da minha mente. A bondade é externa, é eu pegar o copo d'água e dar àquele que está com sede, ou ver o meu irmão com necessidade e ir lá ajudá-lo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, todas essas virtudes aí. E é essa vitamina que Deus quer que você tenha no seu interior, na sua mente, diariamente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e assim por diante. Efésios 4:11, pode ver aí na sua Bíblia, na minha Bíblia está na página seguinte, diz que Ele concedeu dons aos homens, uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra, para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Ser fortalecido intimamente com o poder do Espírito Santo implica em eu ser edificado a cada dia mediante o convívio na igreja do Senhor, a comunhão que eu tenho, né? Desempenhar o meu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até quando eu tenho que fazer isso? Até que cheguemos ao pleno conhecimento, aliás, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando vamos alcançar isso? Se nós tomarmos vitamina BO todos os dias. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Deus quer que nós tenhamos unidade e sejamos fortalecidos no pleno conhecimento do Filho de Deus. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Qual é o limite? Pleno conhecimento do Filho de Deus. O estado de pessoa madura, esse é o limite. A estatura da plenitude de Cristo. Por isso que Deus quer que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, Paulo ora aqui para que nós... sim, o outro texto de Efésios que eu coloquei ali: não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas... o que diz o texto? Vejam lá, 5:18 de Efésios. Mas enchei-vos, ou deixe-se encher do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Então Paulo ora aqui para que nós sejamos fortalecidos, apoiados, revigorados, corroborados, firmes com o poder do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que ele disse no capítulo 1, versículo 20, que ele diz que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É com esse poder que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos que Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos com o poder. Amém? Você é fortalecido com o poder de Deus? Então toma vitamina B.O. todos os dias, 3 vezes ao dia, para que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo de Deus. Segundo pedido que Paulo faz, é o versículo 17, a parte B: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês o quê? Enraizados e alicerçados no amor. Paulo usa 2 figuras aqui, uma da botânica, né, enraizado, e uma da arquitetura. Qual é a palavra que tem aí? Arquitetado, né? Alicerçado, aliás. Enraizados e alicerçados. Qual é o tamanho do alicerce de um prédio? Depende do tamanho do prédio. Então, depende do tamanho do prédio, isso mesmo. Porque tem que ser no mínimo do tamanho do prédio. Quando eu morava lá em Santos é praia, tem que ser um alicerce muito mais profundo.
O prédio que eu morava era um prédio de 3 andares, eles estavam construindo ao lado um prédio enorme. Pelo tamanho do terreno, eu imaginei o tamanho do prédio, mas o que me chamou a atenção foi o tamanho do guindaste. Que o prédio de frente, que era o mais alto ali da região, o guindaste dava da altura dele, para fazer o alicerce. É isso que Paulo quer de nós, que nós estejamos alicerçados profundamente em amor, alicerçados e arraigados em amor. Então Paulo pede um fortalecimento dos crentes para amar. Salmo 92, versículo 12 diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Sabe qual é o tamanho da raiz da palmeira que o salmista se referia lá? O tamanho da raiz da palmeira é maior do que o caule. Por isso que vem os ventos, a palmeira se dobra, mas não arranca. Essas palmeiras que eles plantam aí não é assim. É aquela palmeira lá, nativa. E o cedro do Líbano? 2 vezes maior que o caule. Pelo menos, não é grande, grosso. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Mateus 7, versículos 24 a 27, está ali. Jesus conta a história daquele que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Conhece essa história, né? Vieram os ventos, as inundações. O que aconteceu com a casa sobre a areia? Caiu. Não estava enraizada e alicerçada em amor. Percebe quem é amor? Paulo ora para que o crente esteja arraigado e alicerçado em amor. Então a nossa casa precisa estar bem fundamentada na rocha que é Cristo. E amor, longe de ser um sentimento, aliás, amor como sentimento só vai aparecer na literatura antiga, na Idade Média, com os trovadores espanhóis. Na literatura mais antiga, antes disso, amor só aparece na literatura antiga, inclusive na Bíblia, como ação em benefício do outro. Não é sentimento, é ação, é razão. Amar o outro significa agir em benefício do outro. É isso que Paulo está orando aqui para que os crentes sejam. E é por isso que a Bíblia diz, Jesus enfatizou isso, que nós precisamos amar quem? Nosso? Quem é o nosso próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano. Porque amar o distante é fácil. Eu estou morando agora a mais ou menos 1000 quilômetros de distância dos meus filhos. É tão fácil amá-los. Mas vai conviver com eles para ver. Percebe? Compreende? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ação em benefício do outro. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário por nós? Amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira e sentiu uma grande pena da humanidade, não. Deus amou o mundo de tal maneira e agiu em favor da humanidade. Amém. Mandando seu filho morrer por nós. Seu filho. Então eu coloquei o texto de Filipenses 2, 5 a 11, onde fala que Jesus desvestiu-se de si mesmo, se desprendeu de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E Paulo diz aos Filipenses: tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Isso é amar. Tirar o meu ego de lado, esvaziar de mim mesmo e amar o meu próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Muito interessante quando João escreve, João é o apóstolo do amor, hein? 1 João capítulo 1, versículo 3 diz que ele escreveu o que nós ouvimos, o que nós vimos e o que nós presenciamos, alguma coisa assim. Tem 3 palavras lá, deixa eu ver lá.
1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês façam o quê? Tenham comunhão conosco. Percebe? É para ter amor, é para ter comunhão de uns para com os outros. Então Paulo ora para que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor. E quando a gente lê à primeira vista, João dizendo, puxa, o que eu ouvi, o que eu vi e anuncio, é para a salvação de vocês. Não, é para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês estejam junto de nós. Isso é igreja. Isso é igreja. João 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem, quem sabe, amor de uns para com os outros. João 13, 34 e 35. A marca do discipulado é o amor para com o próximo. A marca da igreja precisa ser o amor entre uns para com os outros. A marca da igreja tem que ser o acolhimento, o afeto. A marca da igreja tem que ser o acolhimento, o se preocupar com, o abraçar o irmão, não só fisicamente, mas abraçar as lutas dele. Amar o meu irmão é agir em benefício do meu irmão, sempre, independente das circunstâncias. Então, se tem alguma coisa que nós precisamos aprender como igreja, é amar o nosso próximo. Lembra de Jim Jones? Alguém lembra? Ouviu falar disso? Não lembro, né? Década de 70. Um cidadão chamado Jim Jones, americano, resolveu criar uma comunidade numa das Guianas, aí não lembro qual delas, e formou uma comunidade de comunhão, de amor, era o que ele chamava. E ele foi manipulando as mentes e os corações daquelas pessoas, ao final levou a toda aquela comunidade a cometer suicídio, né? E um jovem fugiu, conseguiu escapar do cerco final, vamos dizer assim, e trouxe a notícia. E ele foi entrevistado nas mídias, vamos dizer assim, e perguntaram para ele: mas o que é que atraía vocês para lá? E aquele jovem carente de amor respondeu: lá eu me sentia tão amado, eu me sentia tão querido, tão acolhido. Pena que ele fez isso, porque nós éramos uma comunidade de amor. O que ele está descrevendo? O que deveria ser a igreja? Uma comunidade de amor. No livro A Cabana, quando o Mike lá, que é o personagem principal, está desapontado com tudo e com todos, o personagem que é tido como Jesus chega lá e diz: não, a igreja tem que ser uma comunidade de amor. E ele fica espantado de Jesus falar assim da igreja, porque ele nunca tinha visto isso na igreja. O que ele tinha visto na igreja era preconceito, fofocas, divisões, arrogância e assim por diante. Essa igreja ele não queria frequentar. Mas quando Jesus descreveu a igreja verdadeira, ele disse: nossa, essa igreja eu quero. Essa igreja eu quero. Me chama a atenção em Atos capítulo 2, 3 e 4, ele descreve a vida da igreja primitiva. Diz que eles tinham tudo em comum e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eles olhavam para aquela comunidade e diziam: eu quero pertencer a ela, eu quero fazer parte disso, eu quero ser amado como essas pessoas se sentem amadas lá. Então Paulo olha aqui que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor, porque a marca do discípulo de Jesus Cristo é o amor. Precisa ser o amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem o quê? Amor de uns para com os outros. Então Paulo faz os seus pedidos aqui e é como se ele estivesse subindo uma escada. Primeiro ele ora
pede que o cristão seja o quê? Vamos lá, todos juntos? Intimamente fortalecido com poder. Todos juntos de novo, que o cristão seja intimamente fortalecido com poder. Em segundo lugar, que o cristão esteja arraigado e alicerçado em amor. E o terceiro pedido que Paulo faz, versículo 18: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Mas antes ele ora, eu li o versículo 19, mas tem que ser o versículo 18. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Li errado. É muito interessante observar que veja aí que tem a palavra compreender, versículo 18. Isto para que com todos os santos vocês possam o quê? Compreender o amor de Deus. E depois o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Compreender e conhecer o amor de Cristo. Com quem? Que Paulo diz, isto para que, como é que diz a sua Bíblia? Versículo 18, isso para que com todos os santos vocês possam compreender. Não é assim que está aí na sua Bíblia? Onde é que nós vamos compreender o amor de Deus? Com todos os santos, na comunidade da igreja, no corpo de Cristo que é a igreja. Nós precisamos aprender o amor, que é isso que Paulo ora para nós, para que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor, para que junto com todos os santos nós possamos compreender, com todos os santos, com a fraternidade, com a comunhão, com os relacionamentos,